Olá, tudo bem com você? Eu me chamo Carol Augusta e você está acompanhando mais um episódio do nosso podcast E por Falar em Educação, da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior, a ABMS. O Ministério da Educação vem sinalizando um movimento estratégico para usar os dados de forma mais inteligente, fomentar a inovação de maneira mais responsável e também avaliar o impacto das suas políticas para garantir que elas realmente funcionem. Mas o que será que isso significa na prática para as instituições de ensino, professores e também para os alunos? Nós vamos reunir aqui hoje um painel de altíssimo nível. Nós temos como convidados o secretário de Gestão da Informação, Inovação e Avaliação de Políticas Educacionais, a SEGAP, do Ministério da Educação, Evânio Antônio de Araújo Júnior, o reitor do IESB, Luiz Cláudio Costa, e a coordenadora de Inteligência Digital da ABMS, Daiana Martins. Sejam todos muito bem-vindos, começando um agradecimento especial ao secretário pela participação do nosso podcast. Tudo bem, Evânio? Tudo bem, Carolina. Muito feliz aqui de estar com vocês e de principalmente a gente fazer esse diálogo sobre um tema tão importante, né, que é o uso de dados, tecnologia na educação. Feliz pelo convite pela BMS e feliz de estar com vocês aqui. Nós que agradecemos. Luiz Cláudio já foi parceiro nosso de outras gravações do podcast e também um especialista nessa área de inteligência artificial. Tudo bem, Luiz Cláudio? Oi, Carol, tudo bem? Obrigado, é um prazer participar com você. Bom estar com o Evânio, com a Dayana, enfim, vamos estar aqui discutindo esse tema tão importante. Sem sombra de dúvida. Dayana, minha parceira, tudo bem? Tudo bem, Carol? Secretário Vânio, professor Luiz Cláudio, é um prazer imenso aqui poder compartilhar essa experiência com vocês. E, mais uma vez, obrigada, BMS, pelo convite. Obrigada, Day. Então, secretário, primeiro, eu acho importante a gente contextualizar o nosso ouvinte sobre essa secretaria, né? O que ela realmente faz, qual é o propósito dela, porque ela é relativamente nova, tem quase aí 2 anos, né? E a gente sabe que essa questão da governança de dados, da inteligência artificial está nesse horizonte, mas explica para a gente um pouquinho mais desse universo dentro do MEC e o que a secretaria vai fazer exatamente. Ótimo. A secretaria aqui, ela está organizada, assim, pensando até na forma da estrutura, que ela foi formada em três grandes diretorias. Uma diretoria preocupada justamente com essa integração, compartilhamento, né, e uso de dados. Um diagnóstico que a gente tinha aqui, né, e eu acho que ele parte de um problema interno de você ter diversos sistemas, cada um com suas categorias. Então, como a gente garante essa compatibilidade, né, entre os diversos sistemas, seja os novos, seja aqueles legados, é um olhar para entender assim, o que que o Mac faz, né, e no que ele faz, ele está entregando de fato o valor que foi pensado. Então, tem todo um olhar aqui, né, internamente também para melhor comunicar e fazer essa parceria, né? O Mac não faz nada sozinho, a gente costuma falar, né? Ele faz com os entes subnacionais, na educação básica, ele faz em colaboração ali, né, com o próprio setor privado, né? A oferta da educação superior, com quase a sua totalidade, né? 80% da educação superior é feita por instituições privadas. Então, é como a gente utiliza, né? E aí essa organização de dados está a serviço de melhorar essa interlocução do MEC. Uma outra área que a gente tem é de monitoramento e avaliação. Então, pensando justamente nisso, olha, já que eu estou organizando dados, como esses dados podem me ajudar, né, a identificar se eu estou alcançando os resultados que eu pactuei? E aí vai desde, né, uma identificação, né, de que indicadores são chave para entender cada processo, e de como a gente comunica isso para fora também, né? Eu acho que vai desde relatórios personalizados a painéis públicos. Então, aqui toda essa área também está pensando nessa interface com a sociedade como um todo ou com seus públicos específicos também. E aí, a última área que a secretaria tem é uma área de informações estratégicas e inovação, que é a área que hoje está pensando, né? Olha, como eu posso utilizar esses dados, para mudar um pouco, né? Melhorar a forma que eu me interajo com a sociedade. Então, só para citar um exemplo, até para dar, acho que mais materialidade, né? Nesse ano, na inscrição do Enem, a gente conseguiu fazer uma inscrição pré-preenchida.
o Estado já tinha os dados dos alunos, por que que eu não posso facilitar esse momento de inscrição? E ele só vai ali confirmar se os dados deles foram preenchidos corretamente e fazer as escolhas que a gente não podia adiantar, né? O local de prova, a prova de língua, se ele tinha alguma necessidade especial. Então, é esse olhar, né? Olha, como eu estou organizando dados, como eu posso simplificar esses processos e catalisar essa transformação digital e pensar no uso de tecnologias também. E aí eu acho que a inteligência artificial, acho que a, não dá para falar, né, de inovação de tecnologia sem falar no uso de inteligência artificial na educação também agora. Então, é tanto preparar, né, olha, ter dados de qualidade confiáveis para um posterior treinamento de inteligência artificial, mas também pensar, né, olha, como a gente consegue identificar que soluções estão sendo exitosas de fato, o que é um uso intencional, ou que não é um uso simplesmente, né, o momento eu preciso falar que eu tenho inteligência artificial nos meus processos. Então, é calibrar também e a gente enxergar também como MEC o que faz sentido, né, o que tem feito sentido de fato, né, na adoção da tecnologia. Até mesmo para tomada de decisões, né, Evânia? A partir do momento que você tem essa coleta de dados, esse monitoramento, esses indicadores, consequentemente, as políticas públicas têm muito mais embasamento e evidências, né, para você tomar decisões, né? Com certeza. Na criação da secretaria, uma das demandas iniciais foi do próprio ministro Camilo, porque ele queria um painel gerencial que abordasse todas as iniciativas do MEC, que ele conseguisse ali facilmente ver, olha, programa Pé de Meia, quantos alunos já foram beneficiados? Os incentivos Quanto estão já foi caindo, repassado, quanto que né? já foi repassado? Então, é esse olhar também para guiar o gestor na tomada de decisão. Excelente. Professor Luiz Cláudio, do ponto de vista da gestão das IES, como é que o senhor percebe essa abordagem mais visionária, vamos dizer assim, do MEC, mais integrada? Na prática, então, uma política pública que já nasce baseada nesses dados e com mecanismos de avaliação mais claros, facilita, como eu disse, tanto a questão do planejamento, adaptação, tomada de decisão. Primeiro, parabenizar o ministro Camilo, o secretário Evânio. Eu acho que o passo é importante, porque qual é o segredo, ainda mais hoje, né? Você tem que ter o dado, transforma esse dado em informação, informação em conhecimento, conhecimento em política pública. Então, isso é fundamental, né? Eu tive no MEC muitos anos, o MEC é gigantesco, o Evandro sabe disso, é uma coisa, né? Você pega MEC, NEP, são muitas coisas, né? Tem um trabalho de integração muito grande com as instituições de ensino superior, seja federais, seja privadas, com os institutos, aí você vai à educação básica, enfim. Então, ter isso organizado é extremamente importante, né? O Evandro falou da integração, falou do monitoramento, falou da avaliação, quer dizer, isso é fundamental. Então, é um passo importante. Eu vou ser provocativo, eu vou um pouco além. Quer dizer, nós temos que ter isso tudo, né? Mas eu tenho falado, e sai em breve um artigo meu na Folha de São Paulo, que diz que a universidade, como nós conhecemos hoje, ela vai acabar. E vai acabar mesmo, né? Não estou fazendo uma previsão. A inteligência artificial vai transformar toda a história da educação. Mas é fundamental nós termos esses dados organizados, porque você só vai poder se organizar na sua instituição, seja ela pública ou privada, né? Se organizar, se esses dados estiverem no Ministério da Educação organizados, você pode utilizar, porque a inteligência artificial ela se alimenta de dados para você tomar decisão. Então, primeiro, colocar mais inteligência em qualquer processo é extremamente positivo. Eu quero um mundo, né, abundante de inteligência, né, é o que nós queremos. Por isso que eu sou um fã da inteligência artificial, eu tenho trabalhado nisso, eu tenho orgulho e falo isso. Eu criei o primeiro curso de inteligência artificial no Brasil em 2018. Ninguém falava em inteligência artificial, né? Mas a gente via que era importante nós falarmos sobre isso. Então, eu acho que é um passo importante, vai beneficiar todas as instituições de ensino superior, vai beneficiar a educação brasileira esse passo. Eu acho que nós temos que fazer uma outra discussão nas transformações, né, que isso vai fazer pedagogicamente, nosso sistema de avaliação, nosso sistema de currículo. Olha, eu tenho 4 netos, nenhum deles vai se sentar numa universidade na sala, de frente para um professor, 40, 50 minutos, não vai. O currículo, você veja, a educação tem 250 anos que nós não mudamos. É mesmo. Mudamos pouquíssimas coisas, mas a metodologia é desde a Revolução Industrial. E agora tem uma grande oportunidade de transformação. Então, mas esse passo é importante porque ele dá o alicerce.
Agora vamos avançar a partir do alicerce. Nossa, professor, você deixou a gente abalado depois dessa revelação dizendo que a universidade um dia vai acabar. Mas Mas assim, é uma como você boa mesmo notícia, disse, o título é esse, é, viu, da Folha? Mas isso é uma boa notícia. não, certamente, como você mesmo disse, né, essa questão desse alicerce, porque é muita informação, né, que a gente tem na mão, mas assim, a partir de como que a gente vai usar essa informação, né? Eticamente falando, pensando no futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, como você mesmo mencionou, e remodelando, né, todo o setor educacional. E ainda sobre essa questão de base de dados, eu vou perguntar para a Dai, como é que o setor educacional privado vai gerar, vai consumir essa quantidade de dados? Como é que a ABMS enxerga esse potencial de aproximação com o MEC para uma gestão de informação mais estratégica? Você vê aí oportunidades de atenção, colaboração e a questão da segurança de dados, que a gente também não pode deixar de mencionar? Verdade, Carol. O setor educacional ele lida com uma grande, né, quantidade de informações aí diariamente. Aí eu aproveito para reforçar o que o secretário Evânio falou e o professor também, né, da importância da gente integrar essas informações de uma maneira mais inteligente. Quando a gente fala de dados, né, quando os dados estão espalhados em diferentes sistemas, em diferentes órgãos, é muito difícil a gente ter uma visão mais completa dos desafios, né? Mas quando a gente consegue organizar e conectar esses dados, essa visão, né, ela já simplifica. A gente consegue já enxergar os padrões, comparar os resultados, tomar decisões mais rápidas, mais assertivas, né, e conseguir focar no que realmente importa, que é a melhoria de gestão do ensino brasileiro. Respondendo a sua primeira pergunta, sobre o potencial dessa aproximação com o MEC, o que a gente enxerga aqui na BMS é uma chance de simplificar os processos e de reduzir as burocracias. Sabemos que elas são necessárias, mas são muitas, né? O próprio secretário citou aí alguns exemplos, né? Isso vai permitir que o MEC veja com mais clareza os desafios das instituições, ofereça respostas mais rápidas, mais ajustadas às nossas realidades e do nosso lado também, né? A gente, né, tendo mais clareza nesses dados do que o MEC realmente está precisando, né, vai ser mais fácil para as instituições também se adequarem às novas políticas que forem saindo. Respondendo à sua segunda pergunta, que seria sobre as oportunidades de colaboração e os pontos de atenção, eu vejo três aspectos principais. O primeiro, que é assegurar que essas informações trocadas sejam usadas de uma maneira segura e responsável, né? Ali, respeitando a privacidade de dados. Segundo, é a gente criar mecanismos de cooperação entre o MEC e as instituições de ensino, né, de maneira que a gente possa testar novas soluções em ambientes controlados, o que a gente chama de sandbox. Aqui já pensando um pouco mais no futuro, né, e uma visão um pouco, eu sei que um pouco fora da nossa realidade atual, mas, por exemplo, a gente pode ter ali uma instituição de ensino A lá em São Paulo, trabalhando a inteligência artificial de acessibilidade para surdo-mudo e uma instituição de ensino B trabalhando inteligência artificial para cegos, por exemplo, e aí dentro do ambiente de testagem, dentro de uma sandbox, né, o que a gente chama ali de ecossistemas de inovação, a gente teria a oportunidade de juntar essas IAs, teria a oportunidade, né, de simplificar essa melhoria. E, por fim, seria manter sempre esse canal de diálogo constante, para que essas boas práticas que estão sendo desenvolvidas, né, não só pelo MEC, mas também pelas instituições de ensino, possam ser compartilhadas, né, e disseminadas aí pelo setor de uma maneira segura e eficiente. E a gente está falando também de apesar da base de dados ser aqui, né, dos estudantes do Brasil, a gente também está falando de um universo universal, né? A gente também poderia fazer essa troca de informações, esse compartilhamento também de políticas públicas que possam servir aqui para a gente, com base no que se vê no exterior? Com certeza. A Embaixada de Berlim
ela tem é uma espécie de um referencial, é um manual onde eles apresentam aí o ecossistema deles de testagem com instituições privadas, com empresas privadas, né, com faculdades também, e eles abrem isso para pesquisa, né, e instituições de outros países podem ter acesso, né, claro que devidamente cadastradas, né, devidamente orientadas por eles, mas isso já é uma realidade. A China também tem esse tipo de ecossistema, né, de compartilhamento de informação, né, e de construção em conjunto, que é muito necessário aí para as pesquisas científicas. A gente sabe, né, que nas pesquisas científicas essa troca de informações é extremamente necessária para a construção. Com certeza. Bom, o MEC fez recentemente aí um exemplar que é chamado Referencial para o Uso de IA na Educação. E aí eu volto a pergunta para o secretário Evânio, onde que esse documento se encaixa na estratégia maior da secretaria? Ele é um ponto de partida para pensar a incorporação de outras tecnologias emergentes no ensino? Explica para a gente um pouquinho mais sobre esse documento. Esse documento, Carolina, a gente produziu aqui de forma interna, num primeiro momento, né, entendendo, né, que a inteligência artificial ela provoca não só muita curiosidade, mas às vezes muita insegurança também, né, muito receio do que é esse novo mundo que vai. Então, o documento ele tem a intenção de ser, em certa medida, sim, um documento introdutório, né, para explicar, né, o que é inteligência artificial, abordar uns desafios que a gente entende que são importantes, né, devem ser considerados na área da educação, e oportunidades também, né? Então, o professor Luiz Cláudio falou, acho que muito bem, né? Inevitavelmente, né, a educação vai ser transformada pela tecnologia, né? E eu acho que cabe a nós, né, gestores e profissionais da área da educação, tentar garantir que ela seja utilizada para a finalidade que todos nós, né, trabalhamos, né, para garantir, de fato, um processo de ensino-aprendizagem, né, rico, qualitativo. Então, o documento ele tem esse olhar para justamente, né, identificar que questões que a gente deve se preocupar. Então, acho que tem uma série de questões, né? Olha, eu preciso entender o que algoritmos podem ter vieses, né? Então, como que eu lido com essas questões? Como que vai esse treinamento, né, dessa inteligência artificial? Que dados que estão sendo utilizados? É possível explicar de forma transparente como funciona, né, o processo de treinamento e de produção ali, né? Se é um tutor inteligente, como que ele funciona, né? Então não é, acho que não é partido para pressuposto que todo mundo precisa entender as minúcias de como é que funciona, mas entender sim, olha, ali tem uso de inteligência artificial. Então acho que é tanto entender o que é a IA e como tanto entender também usar essa inteligência artificial, né? E aí, assim, né, a gente, um país como o Brasil, né, que tem desigualdades muito grandes, não só socioeconômicas, mas de outras, né, de gênero, enfim, de raça, há uma preocupação muito grande de como essa adoção, né, da tecnologia pode, na verdade, né, não aumentar as disparidades sociais, mas, na verdade, mitigar. A Dayana estava falando algo que para nós também nos interessa muito, assim, a inteligência artificial, por exemplo, tem um potencial muito grande para ajudar a inclusão de pessoas com deficiência. Como que a gente pode catalisar esse processo, né? Que hoje, às vezes, não tem uma solução que possa auxiliar, que possa ser apresentada de forma em larga escala, para, por exemplo, né, como a gente já vê hoje, né, geração de legenda automática, geração, inclusive, do conteúdo, né, a leitura, né? Então, assim, como a gente consegue integrar isso de uma forma ainda mais natural, né, aos processos educacionais. E para isso, assim, da mesma forma, eu queria até aproveitar o gancho, a gente, né, como a gente tem esse processo, né, de organização de dados, a gente também está pensando, olha, como que a gente pode criar um ambiente, né, um sandbox, um ambiente controlado para auxiliar, que bom, para auxiliar o desenvolvimento, assim, já que a gente tem essas premissas e esse referencial traz em grande medida essas premissas, né, que é essa que a gente quer.
Por que não o MEC também não pode ofertar para os interessados, privados ou públicos, em desenvolver em IA esse ambiente, que ele vai poder ter acesso a esses dados que, em grande maioria, também, por se tratar de adolescentes, crianças, são dados sensíveis, mas aí eu garanto que eu tenho um ambiente seguro ali, controlado, que vai poder ser possível fazer esse treinamento, e nesse mesmo ambiente também eu consigo ali acompanhar, né, o processo, olha, que algoritmo foi criado, que impacto regulatório potencial essa ferramenta vai ter, e inclusive ajudo, né, eu não gosto de falar o termo chancelar, porque, mas na verdade avaliar assim, olha, essa ela tem pouco risco para essa dimensão. Para essa dimensão a gente tem que se preocupar, ainda está introdutória, embrionário. Então acho que o MEC atuar nesse lugar de ajudar também a desmistificar potenciais preconceitos, mas estimular que essa inovação aconteça também. Acrescentando essa parte de inovação, alguém quer acrescentar? Desculpa, eu ouvi um ruído aqui, achei que alguém gostaria de complementar. Aliás, secretário, se caso queira complementar a fala de alguém, fique à vontade. Isso vale para o Luiz Cláudio e para a Dai também, tá bom? A gente esqueceu de falar isso no início. Mas acrescentando o que o secretário falou, nessa questão de que a educação vai ser transformada pela tecnologia, você citou uma coisa interessante, que é a questão da tutoria inteligente, né? Então, assim, é hora de repensar os currículos, é hora de repensar como é que vai ser essa nova sala de aula, a quem a gente vai recorrer, como é que a gente vai criar esse estudante, cidadão com senso crítico. E aí eu volto a pergunta para o Luiz Cláudio, né? E agora, né? Como é que uma instituição de ensino se mantém ágil para responder não só essas novas diretrizes do MEC, mas essa velocidade das inovações, dessa universidade que está em plena transformação, os alunos já estão nessa mudança. O que nos espera? Carol, nós temos que transformar, quando eu falo que ela vai acabar, e vai mesmo, do jeito que ela está hoje, né? Ela tem que ser uma universidade. Se ela for só um lugar, uma sala de aula, ela se perde. Se ela for um espaço de formação e criatividade, ela se renova. Então, eu vou falar o que nós estamos fazendo aqui no IESB, tá? Nós pegamos um curso nosso e jogamos todo esse curso, todas as emendas, tudo o PPC em uma inteligência artificial. E essa inteligência artificial vai virar o tutor para os estudantes. Tá? Nós garantimos aos professores, nenhum professor vai perder carga horária, todos vão ter a mesma carga horária. A essência da instituição de ensino superior permanece. Formar cidadãos competentes, que tenham as habilidades, tudo bem, isso permanece. A forma é que muda. Então, nós não vamos ter mais uma sala de aula com 50 minutos, 60 estudantes, e na média, porque isso foi invenção, né? O semestre, como nós, tudo é da Revolução Industrial, tudo que nós conhecemos. Então, e aí você ensina na média, quem está 60% passa, quem não está reprovado. Então, o cara pode ir acumulando, olha bem a deficiência dele, se ele for aprovado em 60%, ele vai acumulando deficiência até o fim do curso, porque nós não tínhamos condições de fazer tutoria. Que a tutoria, o princípio da tutoria é que você tem que dominar o assunto. Não existe aprovação e reprovação no termo que nós fazemos. Com a inteligência artificial isso é possível. O que nós queremos, então, ele vai ter, cada um vai ter o seu passo, o professor tem o controle da disciplina, porque ele tem a IA, né? E com seus estudantes, ele tem o controle, cada estudante vai no seu passo, nas horas que ele precisa dedicar àquela disciplina. Os encontros serão de manhã, à tarde, à noite, mas de outra forma, né? Tem momentos de certificação, convivência. Nós vamos mudar completamente, eu tenho chamado de gêmeo pedagógico, né? Ele vai ter essa IA dele lá nesse curso, e aí nós vamos ter uma série de microcredenciais. O calendário agora não vai ser mais o calendário como nós conhecemos, né? O estudante avança quando demonstra proficiência, não vai ter mais de 60%, 70%. Ele dominou, tá bom? Tem uma banca ali, examina, o diploma vai deixar de ser um papel e se torna uma trilha viva, que pode ser verificável e, de uma certa forma, portável, ele pode mudar. Então, nós estamos trabalhando nisso intensamente, eu tenho trabalhado nisso há algum tempo. Tá? Eu acho que esse é o caminho, vai ser por aí. Eu tenho conversado muito, eu tenho ido na China todo ano, vou agora novamente, eu tenho conversado com os chineses. Arábia Saudita eu vou agora em novembro, eles estão fazendo coisas maravilhosas. Nós temos uma dificuldade, por isso que eu vejo com muita facilidade,
satisfação o que o Evandro está fazendo, o Camilo fez, que é isso. A gente tinha, primeiro, ser mais inteligente no processo, né? A gente pode gastar menos tempo, ser mais eficiente. Então, a organização desses dados, que eu tenho advogado, inclusive, no Brasil. Não adianta correr atrás de querer fazer uma inteligência artificial para concorrer com a Grok, com a OpenAI, esquece isso. Agora, nós podemos, e o Evandro mencionou isso, eu tenho advogado duas áreas que vão ser extremamente impactadas pela inteligência artificial. Uma já ganhou até o prêmio Nobel, que foi a medicina, né? Você veja, o enovelamento de proteína, que demorava anos e anos e anos, foi feito em um ano, né? Então, ganhou o prêmio Nobel. Isso acaba com as doenças, melhora, nos dá uma visão grande de futuro. Para a educação vem a mesma coisa, só que um pouquinho. Tá, mas para fazer isso você tem que ter os dados. Então, nós precisamos no Brasil ter uma boa IA de educação. E nós temos dados no MEC, no INEP, na Secretaria de Educação, nas instituições privadas, públicas. Nós temos muitos dados para fazer isso. Não é para competir lá fora, é para nos atender. Com esse cuidado ético que vocês já mencionaram, a questão dos dados tem que ser nosso. Nós temos que ter muito cuidado quanto a isso, né? E nós podemos ter uma outra na área de saúde que vai salvar vidas. Tem um exemplo belíssimo de quem está fazendo isso aqui no Brasil, que é o Piauí. O Piauí está fazendo uma coisa interessantíssima junto com a Universidade Federal do Piauí e com a educação básica. Então, é possível ser feito. Eu acho que nós estamos caminhando para isso, mas nós precisamos fazer. O problema hoje é que a questão é exponencial, né? Não é mais uma questão linear. Então, se a gente, o custo de não fazer é muito caro, muito ruim. E o estudante vai perdendo o interesse pelo ensino superior, porque ele vai achar outra coisa. Hoje a fonte de conhecimento não é mais o professor. E não estamos falando de substituir o professor, que ele é insubstituível. Nós precisamos do professor. É a forma, ele vai ter mais tempo para fazer o que interessa e o que precisa, né? Gente, você sabe, eu fui presidente do INEP. Corrigir redação do INEP. Evandro sabe o que é isso. Só nós estamos falando de 4 milhões de redações. Você dá uma redação para o professor, você divide, é um negócio surreal, né? Ele tem que gastar um tempo grande. Um professor, todos nós aqui com certeza temos experiência docente, você dá uma aula para você corrigir 100 trabalhos. O primeiro que você corrige não é igual ao último. Então, a inteligência artificial vai nos dar mais tempo para dedicarmos àquilo que interessa, que é o ensinar o estudante o aprendizado. Então, eu acho que é um grande e um belo caminho, e a organização dos dados é um passo fundamental para isso. Só uma dúvida, professor Luiz. Quando você fala do gênio pedagógico, a inteligência artificial foi criada entre vocês ou vocês tiveram que Não. exportar? Nós estamos fazendo. Não, nós vamos fazer, ela vai ficar. Você pode até fazer um API com a inteligência de fora, mas os dados ficam aqui. A minha preocupação é com os dados do estudante. A gente pode usar OpenAI, pode usar Grok, pode usar Gemini, qualquer uma delas, não tem problema. Mas os dados serão nossos, nós não vamos compartilhar. O sistema é nosso, o dado do estudante é nosso, o dado do professor é nosso, a avaliação é nossa. E com todos os cuidados para atender tudo que a regulação pede, que é essa preocupação que a gente tem que ter, né? Então, assim, e também para quando o avaliador vier aqui, ele entender o que está sendo feito, porque senão, se ele tiver com a cabeça de avaliação, se nós tem 20 anos, né, gente? Ninguém fala, né? Se tiver com essa Sim. cabeça, tem que mudar. O INEP está bem atento para isso, mas é preciso, assim, a gente precisa fomentar inovação. Mas a ideia seria essa, uma IA de cada curso eu quero, e tem um horizonte para isso, cada curso do IESB terá a sua inteligência artificial do curso. Excelente. Bom, você acabou tocando num ponto importante, né? A questão de proteção de dados, de governança de informação, segurança. E aí eu pergunto para a Dayana, né? Que parece que recentemente a BMS fez um seminário justamente abordando a cibersegurança, a inteligência artificial. Então, assim, para além de todo esse potencial de informação, pedagogia, quais são os desafios, então, que a gente precisa ficar atento? Bom, Carol, dentro de tudo que foi debatido nesses seminários, tanto pelo que foi exposto pelos especialistas, como nas perguntas trazidas pelos participantes, as maiores preocupações das instituições de ensino quanto à adoção da inteligência artificial em larga escala, dentro das suas IES, ali na sala de aula, tem a ver com a segurança digital e com a responsabilidade no uso dessas tecnologias, que é justamente onde elas mais são cobradas, né, na legislação, vamos colocar assim, né, na regulação. Primeiro porque quanto mais sistema,
quanto mais ferramentas nós temos conectadas, maior é a chance, né, de termos ataques ou falhas. Segundo, porque além de administrar esses dados, eu preciso garantir que esses dados dos meus alunos, e não só alunos, mas dos titulares de uma maneira em geral, aí eu incluo os pais, incluo os colaboradores da instituição, a gente tem que garantir que esses dados estejam protegidos e que eles sejam usados de uma maneira correta, né? Aí se adequando à LGPD. Outro ponto que deve ser considerado é a relação dos fornecedores dessas tecnologias com a instituição de ensino. As instituições precisam ter certeza de que essas empresas também cuidam da sua segurança digital. E, por fim, é fundamental também que essas IES, que as empresas, de uma maneira geral, né, tenham aí os planos de ação prontos para caso algum tipo de incidente aconteça. E aí isso significa, por exemplo, treinar os colaboradores da instituição para caso aconteça algum tipo de invasão, vazamento de dados, ter canais de comunicação claros e rápidos com os alunos e com os professores para informar se houve algum tipo de invasão e instruir o que eles precisam fazer em relação a isso. Né? Além disso, a gente também precisa dispor de medidas técnicas para bloquear o problema de uma maneira rápida, sem muita perda, né? E recuperar esses dados, né, o quanto antes. Então, a BMS tem justamente promovido esses seminários, né, para a gente poder apoiar essas instituições de ensino nesse processo de amadurecimento digital, que, como já colocado aqui, ele acontece de uma maneira muito rápida e exige muito das instituições, né, o tempo todo. Daiana, e você falou uma coisa importante, Carolina e Giovanni, uma coisa que eu tenho observado muito, que eu tenho falado muito para professores de educação básica, superior e tudo mais, é o erro que tem acontecido muito. Você compra uma plataforma e quer utilizar aquela plataforma, é o que eu chamo de plataformização do ensino. É um erro. Cada um tem que pensar o seu. Você pode até optar por uma plataforma depois, mas não é comprar uma solução pronta, né? E foi falado, todos mencionaram. Então, isso tem acontecido, olha, tem sido um desastre. Tem sido um desastre quando isso ocorre. E é fácil hoje, porque todo mundo está vendendo inteligência artificial, né? E algumas funcionam, mas não adianta, você não vai ter um modelo. O modelo do IESB não é o mesmo de outra instituição, de uma faculdade, de uma universidade. Cada um vai ter o seu modelo. Isso tem que ser discutido com a instituição, tem que ser conversado com os professores. Toma tempo mesmo, né? A plataforma é mais fácil. Você compra, pluga e funciona. E outra coisa que, se não me engano, foi o Evandro mencionou, nós temos que ter muito cuidado no Brasil, é a equidade, garantir o acesso, conectividade para todos. O estudante não está aqui, mas é um estudante carente, como é que eu faço? A soberania de dados que nós falamos, né, e foi mencionado, transformar informações educacionais, elas são bem públicas, elas têm que ser usadas, mas com soberania nossa, né? Nós não podemos, qualquer uma plataforma, utilizar isso, tem muito valor. E aí a governança, cada instituição, eu sugiro, faça seu comitê de ética, de viés, de segurança, né? E também foi mencionado, tá bom, nós não precisamos, nem todos precisam entender 100% da inteligência artificial, mas precisa entender o mínimo. Ela não pode ser uma caixa preta. Você tem que entender, pelo menos, como ela faz, porque tem uma explicabilidade, né, para você. Então, o momento é importante, o trabalho que a ABM está fazendo é muito importante, esclarecer. Tem muito aventureiro na praça, vendendo soluções que não funcionam, e se eu pudesse falar para os nossos colegas, né, das instituições, é isso, não compra a plataforma pronta. Pensa na sua instituição, discuta com os seus coordenadores, com o seu corpo diretivo, com os seus professores, envolva estudantes, dialogue com o MEC, lá com o Ivan, enfim, e vamos avançar, mas precisamos ser rápidos, né? Mas com os cuidados. E aí eu aproveito e Posso. repasso para o secretário, Vânia. Eu tô coçando aqui também para não falar, já pedi a palavra, mas porque teve vários pontos aqui que eu já fui anotando aqui para Fica à tentar não vontade. perder. Vamos lá. Mas eu vou começar lá desde o início da palavra até do professor Luiz, né? A gente fala isso muito, assim, né? Sobre o processo de ensino-aprendizagem e do uso de inteligência artificial nele, que com a invenção, né, com a introdução da inteligência artificial,
você está atingindo um sonho antigo, em certa medida, né? Que é possibilitar, customizar, entender que cada aluno é único, que ele tem uma experiência única e particular de como ele assimila aquele conteúdo e que você pode customizá-lo de uma forma que antes, né, a gente não tinha nenhuma capacidade de fazer. Então, assim, tem, eu acho que uma perspectiva muito positiva. O desafio está, né, né, e aí entender o que esse tutor, né, ou enfim, que como essa solução, né, em que camada que ela atua, né, e aí, mais uma vez, eu reforço o que o professor Luiz falou, não é, sem sombra de dúvida, não é para substituir o professor, pelo contrário, é justamente para qualificar esse tempo que hoje o aluno tem né, vai ter de interação com o professor, inclusive para o desenvolvimento de competências, né, de capacidade crítica, dele entender, né, olha, ele conseguir avaliar, olha, a inteligência artificial me deu essa resposta e eu estou conseguindo perceber que aqui parece que tem alguma coisa que não está bem certa. Então, assim, até desenvolver essa capacidade de avaliar, né, a gente até brinca, né, de olha, usar duas inteligências artificiais, né, que têm a mesma finalidade, né? Pergunta para o chat GPT e pergunta para a DeepSeek, ou pergunta para o Qwen, e aí você começa a entender, olha, elas dão respostas diferentes, né? Elas vão para caminhos diferentes. Então, entender um pouco e se alimentar disso para o seu processo de construção do conhecimento, né? E aí, também acho que um ponto super importante também que foi mencionado pelos meus colegas é de como isso tem que ser uma agenda também conjunta, né? O nível o caráter estratégico do dado educacional, né? Acho que demanda, até pelos desafios enormes que temos, que esse processo de integração e compartilhamento seja um processo conjunto. Então, como a gente constrói, de fato, uma agenda conjunta aí, setor público, setor privado, entendendo que é um ativo estratégico do país, para sua própria soberania, e inclusive para a gente, né, acho que também não é nenhuma aversão a software proprietário, não é uma aversão a, né, aos desenvolvimentos privados né, de grandes big techs, mas entender, e aí eu acho que termino com acho que um ponto que eu também acho super importante, né? Não é adoção pela adoção, né? É uma adoção entendendo que ela coaduna com um processo pedagógico daquela escola com o objetivo de atingir tal fim, e não, né, porque simplesmente agora todo mundo está usando tutor inteligente, eu vou adotar também um tutor inteligente sem uma preocupação que base de conhecimento que foi utilizada para aquilo, né? E aí ficando como o professor Luiz falou, né, a plataformização, né, é simplesmente uma adoção de tecnologia com risco, inclusive, de exposição, né, como a Dai falou muito bem. Então, assim, como a gente tenha muita clareza, eu acho, e aí faça essa discussão internamente, comitês de ética também, né? Como que a gente pensa, olha, o aluno pode usar, como que ele usa, isso tudo acho que vai exigir direitos autorais, né? Acho que tem uma série de discussões que estão aí permeadas, né, no uso da inteligência artificial, que vai nos demandar que essas discussões sejam feitas, inclusive, para a gente conseguir entender que elas estão fazendo sentido de fato, né? Inclusive sejam acompanhadas, né? Olha, fez diferença mesmo no processo? Até para advogar pela interrupção de um uso, né? Então, acho que é toda essa preocupação dessa cadeia, né? Desde o entender, desde medir, mensurar como foi essa implementação. E é interessante porque, assim, com base em tantas informações, tantos dados, com essa governança necessária, aí vem um outro ponto, que é a questão da avaliação. Até que ponto a gente está falando que aquele estudante, de fato, adquiriu conhecimento e como isso se aplica nas avaliações do MEC, das políticas de avaliação do MEC, Evânio? Esse eu acho que é um debate super importante que a gente já começou a fazer, mas eu acho que a gente precisa aprofundar e aprofundar, inclusive, como sociedade. O professor Luiz trouxe, eu acho que um exemplo muito bom de como hoje, facilmente, você já poderia corrigir, por exemplo, as redações do Enem. E aí, em alguns casos, sendo inclusive até mais imparcial,
do que o professor, né? Porque ele já vai ter parâmetros claros ali de como, o que se esperava naquela redação, mas ao mesmo tempo fazendo a necessidade da gente fazer essa discussão de ele faz uma primeira, né? Nós como sociedade queremos que essa decisão seja tomada, né? Pelo menos, né? No caso da avaliação, só por uma máquina. É um processo, é uma etapa, né? A máquina faz uma primeira avaliação, depois tem o professor entra ali em casos de dúvida, né? Então, acho que acho que desde a gente discutir, definir esses parâmetros, eu acho que é super importante, definir o tipo de avaliação também, né, em si. É uma avaliação, né, igual, por isso que às vezes eu costumo comentar que a inteligência artificial não está trazendo questões novas. Aquele professor que era extremamente conteudista, né, eu quero a resposta, a data, né, respostas, buscava respostas, né, certo e errado, né, aquela resposta, e talvez esse sim professor está correndo um risco, né? Porque a pessoa vai entrar na IA, ela vai dar a resposta em 5 segundos, às vezes com muito mais detalhes, né? Com muito mais riqueza. Então, aí sim eu acho que está o cerne aí da gente discutir. Então, tá. Então, como que vai ser essa avaliação? Ela é uma gravação, né? E aí, assim, né? Como que a gente identifica, né? E acho que são questões assim, por isso, né? Repito, né? São questões que já estavam no cerne, eu acho, do nosso processo de aprendizado, né? Como a gente identifica que a pessoa aprendeu de fato? Eu assim, tendo a ser otimista, assim, de achar que agora a gente vai ter mais meios e qualificar de fato os nossos processos avaliativos para pensar, né, na dinâmica relacional, na capacidade analítica, crítica, criatividade. Então, quais outras dimensões que são extremamente importantes para a transmissão e uso do conhecimento que a gente pode abordar e evitar, né? Eu acho que avaliações que são simplesmente resposta certa e errada, né? E acho que a questão é como a gente qualifica mesmo esse processo avaliativo. Bom, É isso, professor Cláudio Carol. Aldemar. Oi, É. pode falar. Pode ir, olha só, porque o Evandro, o secretário Evandro, colocou uma coisa fundamental, a avaliação. Eu tenho dito, gente, chega de memorização, isso a máquina resolve. Se você vai fazer uma pergunta que ela responde, não precisa fazê-la. Como é que a gente faz? A gente precisa ter portfólio rastreável, o estudante vai produzir, você vai rastreável no sentido que você vai saber o que veio da IA, o que não veio da IA. Você tem que ter defesas orais e práticas, você pode fazer comissão externa, rúbrica clara, aplicabilidade. Você vê que o estudante está avançando, né? Você não precisa ficar preso a uma prova. Numa reunião com 10, 15 pessoas, você vai ver o que está acontecendo, né? Desafios do mundo real, né? Comunidade, setor público, cliente, você coloca aí para se envolver, quer dizer, o plágio e a cola vão ceder lugar à responsabilidade intelectual e à ética aplicada. Na hora que ele entender que a avaliação é outra, né? Você vai ter seminários, uma série de outras coisas. Agora, é claro, e você abordou isso, e o Evandro também, bom, aí eu tenho uma questão, eu tenho que preparar porque tem que fazer o ENAD, tá bem? Então, vamos repensar o sistema como um todo, o que a gente precisa fazer? Ainda é possível conciliar, mas são desafios, o que eu acho que não cabe mais, e o professor, o que acontece? Ele migra de transmissor do conhecimento, que não é mais, né? Não é mais, para ele vai ser quase um design de aprendizagem, mentor, um curador de qualidade, ele vai ter ferramentas agora para personalizar. Nenhum de nós, eu tive sala de estudantes de graduação e pós-graduação, 100 estudantes, 50, você não conhece todos, você conhece um ou outro, você não consegue identificar. Hoje a gente pode personalizar, analisar os dados de percurso com clareza, como é que ele avançou, construir simuladores, avaliar por competência, ver o projeto, o impacto social. Quer dizer, hoje nós temos uma ferramenta que nós, professores, nunca tivemos. Compara o avanço da medicina de 250 anos com o avanço da educação. Nenhum de nós entra no consultório médico de 50 anos atrás, porque ele tem uma série de ferramentas para personalizar o que ele faz. Nós agora estamos tendo essa oportunidade. Eu acho que é uma hora fantástica para estarmos vivos e estarmos na educação. Professor Luiz Cláudio, na sua visão, a gente está falando de um futuro muito próximo, né? Quantos anos aí que a gente vai ver Muito essa próximo. realidade? Em 10 anos, meu artigo é esse, em 10 anos a universidade acaba. 10 anos, e olha que eu estou sendo conservador para falar 10 anos, não é? Porque você pega essa geração que hoje tem 7, 8 anos, que nasceram na inteligência artificial,
a menor condição deles sentarem numa sala de aula convencional, né? E tem algo que a gente precisa refletir também, as grandes, eu vou dizer do Sam Altman. Sam Altman, criador da OpenAI, um cara inteligentíssimo, 40 anos, brilhante. Ele estudou numa das melhores universidades do mundo, Stanford. Ele largou Stanford com 2 anos. Ele falou, eu ouvi isso dele, eu aprendia mais na mesa do bar do que na sala de aula. Claro, ele não vai ficar ali assistindo 50 pessoas, né? Um professor falar. Então, hoje, essa inquietude agora ela está generalizando, né? Então, 10 mas nós temos tempo para nos preparar, vamos preparando. No Brasil, nós temos uma. Nos Estados Unidos existe, quem não conhece, vale a pena conhecer, a Alpha School. Não é o modelo que eu acho que deve ser imitado, porque é muito elitizado, enfim, eu tenho algumas restrições, mas é interessante, né? Nós precisamos, no Brasil, nós temos que conciliar a legislação, o que é bom, o MEC está avançando, está verificando essas coisas. A burocracia como organização do Estado ela é importante, mas simplesmente, né, para empecilho de inovação não pode ser. Então, esse diálogo é fundamental que seja feito, mas eu acho que nós estamos num horizonte muito curto. 10 anos é um tempo máximo sendo conservador, mas eu acho que a IA super inteligente vai vir em 2028, 2029, e aí muda-se mais ainda as coisas. Então, é rápido, é exponencial mesmo. Do ponto de vista do setor público, Evânio, é o mesmo prazo? Eu brinco, Carol, que a IA se ficar o bicho pega, se correu, né, não tem para onde fugir. E aí, ainda com a preocupação, né, que a gente até comentou aqui, de inclusão digital, de como você pode pensar, e aí eu acho que, assim, é contar com a nossa própria criatividade mesmo de, né, por exemplo, a Universidade Federal de Alagoas está já estudando uma IA desplugada, né? Um tutor inteligente que possa funcionar de forma offline. Então, ele vai ter lá, aquele repositório de conhecimento, de tempos em tempos, ele pode ser, né, alimentado de novo. Então, assim, sem querer ser muito otimista, né? Eu acho que os desafios são grandes, mas eu acho que o reforço essa necessidade da gente catalisar essa inovação aberta, então, e que ela possa ser feita em conjunto. Eu acho que eu tenho aqui como SEGAP, né? Eu acho que seja pela capacidade da gente, né, de criar uma infraestrutura nacional de dados da educação, que é um grande desejo nosso de ser esse hub de dados da educação, para a gente catalisar e fazer essa construção coletiva, de ter soluções, né, que sejam de larga escala, que possam, né, ser ofertadas em larga escala e talvez, né, mudar um pouco, né? Eu acho que não vou negar também, né? O setor público tem um ritmo mais lento de adequação, mas eu acho que as mudanças são, né? E aí a gente já tem o Piauí, por exemplo, só para citar uns exemplos assim, até, que eu acho que nos deixam também animados. O Piauí já incluiu a disciplina, né, de inteligência artificial no ensino médio deles. Então é o primeiro estado com uma disciplina já no currículo, da educação básica. Fez isso de forma rápida, capacitando os professores das diferentes disciplinas, inclusive. Ela não trouxe um professor especialista, ela garantiu que aquele professor tivesse aquele conteúdo mínimo para fazer essa disseminação desse conteúdo em toda a rede dele de ensino médio. Então, assim, já Muito tem legal. também. Exato. Então, assim, eu acho que o MEC também, eu acho que tem esse lugar aqui, né? A gente estava comentando sobre aprender também, né? A Dayana estava falando sobre isso. O que que a gente pode aprender, né, com lá fora? Da mesma forma, acho que até por causa das nossas dimensões, da forma de organização federativa, né? Da educação e das nossas dimensões continentais, a gente acaba sendo um celeiro de experiências, né? Então, acho que o MEC também tem nesse lugar aqui, né, de identificar, olha, o que está dando certo de fato? Isso pode ser replicado, isso pode ser disseminado em larga escala. Então, acho que esse olhar também aqui, e isso funciona muito para essa área, né, de tecnologia, de inovação, para que a gente não tenha um ritmo, né, consiga acompanhar de fato e haja naquilo que nas preocupações que a gente tem, né? Olha, a gente não quer a gente quer que seja uma ferramenta de inclusão, de redução das desigualdades, de melhoria do aprendizado.
Inclusive, secretário, esse nosso podcast daria para a gente gravar mais 5, né, episódios, porque se a gente for entrar na questão da personalização do ensino, a questão da acessibilidade, inclusão, equidade, falando da, da formação docente, né, eu acho que cada assunto desse dá para a gente explorar um pouquinho mais, né? Não, com certeza. Tem temas aí, eu acho que são temas para um podcast cada um deles, né? Formação, né? Como que vai ficar, como que você forma? E O aí? professor Luiz Cláudio estava falando justamente disso, né? Que competências é esse que o professor agora precisa desenvolver, né? Excelente. Ele vai ter que ter uma base ali de talvez análise, mesmo que mínima, né? De análise de dados, para ele conseguir acompanhar ali a trajetória do seu estudante. Ele vai ter aprender o que que é IA e como ele usa IA, onde que faz sentido, ele ser essa pessoa, né, capaz de avaliar também o que funciona para cada um dos alunos dele. Então, eu acho que tem um rol aí só para formação sobre o que é IA e sobre como utilizar IA que tem assunto. Ô, Dai, infelizmente a gente já está chegando ao fim do nosso podcast. Eu vou te fazer uma penúltima pergunta com relação às IES. É, se não se atentar hoje a esse progresso, a essa evolução do uso dessas tecnologias, essas IES vão ficar para trás. Com toda certeza, Carol, com toda certeza. Né, como foi muito bem colocado aqui, nós já temos aí no mercado um grande volume de dados. O que a gente precisa agora é fazer a governança deles, e a inteligência artificial eu sinceramente acredito que é um caminho sem volta, não tem como mais a gente, né, a sociedade regredir nesse sentido. Às vezes eu até brinco assim, é como quando a energia elétrica foi inventada, sabe? Era bruxaria para muita gente teve dificuldade de aceitar isso no começo, mas foi um caminho sem volta que só trouxe evolução. E eu vejo a inteligência artificial e novas tecnologias emergentes que estão aí surgindo, né? E a gente fala aí da robótica também, a integração da inteligência artificial com a robótica, né? Não temos mais como regredir. Então, sim, as instituições de ensino que não se adequarem, e aí não só a instituição de ensino em si, mas o mercado, a pessoa física também, se ela não se adequar a essa nova realidade, ela vai acabar ficando para trás. Professor Luiz Eu, Cláudio, eu gostaria Carol, de deixar uma provocação. vai. Pode deixar. Não, não, eu ia falar que a Daiana ela deu um exemplo muito bom da luz elétrica. Olha só um erro que não pode cometer. Quando a luz elétrica foi inventada, alguns empresários acharam que iam puxar fios e lâmpadas para suas fábricas para que o trabalhador trabalhasse mais tempo. Eles quebraram. Outros simplesmente pegaram o motor a vapor, combustão, e substituíram pelo motor elétrico, que era mais caro, também quebraram. Você tem que mudar a forma, você tem que mudar a maneira. Por isso que eu falo que a plataformização não resolve. Você pôr a plataforma não vai resolver. Nós temos que repensar. Esse exemplo Só que na época da eletricidade, ela demorou. A Revolução Industrial demorou 100 anos para sair da Inglaterra para a França. O ChatGPT foi criado em uma semana, ele tinha 1 milhão de usuários, né? Verdade. Então, hoje é exponencial. Então, assim, as instituições têm que estar atentas, mas não é só colocar uma plataforma, tem que mudar realmente tudo, né? Tem que mudar a maneira de pensar, de refletir, de agir e utilizar essa ferramenta que é maravilhosa. Quanto mais inteligências tivermos, melhor será o mundo. Sem sombra de dúvida. Bom, a gente está chegando ao fim do nosso podcast, a gente já está quase uma hora aqui conversando, porque o assunto é muito interessante. E a gente sempre pede para os nossos convidados indicarem para a gente livros, artigos, documentários, cursos, vídeos, enfim, algo que fale um pouquinho mais, que a gente possa aprofundar esse conhecimento sobre inteligência artificial, sobre, enfim, como que a gente vai lidar com esse futuro que está tão próximo da gente, né? Então, Luiz Cláudio, gostaria de saber a sua indicação para os nossos ouvintes. Fazendo uma brigadeira, eu vou usar um rival, né? Porque eu tive a felicidade do meu livro, Inteligência Artificial e seu Impacto na Humanidade, ser o mais vendido na Amazon por 2 semanas. Mas ele está Olha, perdendo por coexistência, por co-inteligência, que é um livro maravilhoso. Leiam, chama-se, e ele tem a tradução em português, Co-inteligência. É um livro excelente, muito prático, aborda as coisas com uma certa profundidade, mas com leveza. Eu sugeriria esse. E o filme eu sempre aconselho. Assistam Hair, Ela,
Quem nunca assistiu, veja o filme. Para mim, é o filme mais maravilhoso de inteligência artificial. Show de bola. Luiz Cláudio, mais uma vez, obrigada pela sua participação no nosso podcast, Eu tá que bom? agradeço. Obrigado a vocês. Secretário Evânio, sua vez. Engraçado que eu e o professor Luiz estamos conectados mesmo, que eu gosto muito de cinema. E aí eu ia falar dois filmes que trazem, é até engraçado, né? Há quanto tempo a gente já está brincando e, em certa medida, né, prospectando como que vai ser, né, um mundo mediado aí por robôs e inteligência artificial. Então, eu vou falar um bem antigo que traz uma visão muito interessante, que é 2001, Uma Odisseia no Espaço. Tem talvez a inteligência, uma das inteligências artificiais mais famosas da história do cinema. E o Ela também, que eu acho que também, assim, e aí é até interessante como os dois brincam um pouco com essa relação de uma forma muito instrumental ali, como o robô lida para atingir aqui, ó, que eu fui programado para isso e eu não mudo disso. E o outro de como é a experiência humana, né? Ela fala muito sobre, não, olha, como a gente constrói o conhecimento, inclusive, né? E como ele é relacional. Então, acho que, enfim, eu fico com essas duas obras aí. Eu acho que todo mundo não vai perder, né? Excelentes formas de refletir sobre a inteligência artificial. Evânio, por um momento você me deu um susto, achei que você ia indicar Exterminador do Futuro. Poderia, hein? Brincadeira. Mas, ó, gostaria muito de agradecer a sua disponibilidade de gravar esse podcast com a gente. Já fica o convite aqui para os próximos, tá bom? Muito bom a gente poder explorar esse tema junto com o MEC. Obrigada mais uma vez. Obrigado, gente. Um abraço. Eu agradeço. E Dayana, falta a Day. A Day também tem a indicação, Day. Eu gostaria de trazer uma visão um pouco mais prática das instituições de ensino e indicar os seminários que nós já citamos aqui, que é cibersegurança para instituições de ensino e inteligência artificial para instituições de ensino promovido pela BMS, está disponível nas nossas plataformas. Excelente, Day. Muito obrigada também pela sua participação. É interessante a gente trazer também o gênero feminino para essa discussão, né? Porque a gente pensa que IA e TI é só de gênero masculino, pelo contrário, né? Nós estamos cada vez ganhando mais espaço. Parabéns pela escolha, eu acho fantástico, viu? Obrigada mesmo. É isso, pessoal. Muito Agradeço. obrigada por todos vocês acompanharem conosco esse episódio. Todos os links e as indicações ficam aqui descritos no link desse podcast, tá bom? Se você quiser dar alguma outra sugestão de temas, é só mandar um e-mail para a gente, e por falar em educação@bms.org.br. Um grande abraço e até a próxima. Um abraço, gente. Obrigado. Obrigada, professor. Abraço. Obrigada, secretário. Até a Tchau. próxima. Um abraço.